Olá, olá, pessoal! Sejam bem-vindos aí ao nosso Pergunte a Endócrino, hoje fazendo parte aí da nossa semana de educação. E hoje receberemos a colega Ariane que é nutricionista, que está com a gente há muito tempo, né, em formações, em cursos, e é nutricionista na atenção primária. Então vai poder falar bastante para a gente aí sobre esse tema, que é muito importante para a maioria da população brasileira com diabetes. Oi, Ariane, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Então, pessoal, oficialmente sejam bem-vindos à nossa live, né? A nossa sexta live da semana de educação pelo Dia Mundial do Diabetes. E hoje eu estou aqui com a colega Ariane. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Ariane. Tá conseguindo me ouvir, Jane? Super bem. Ótimo, que bom. Sou nutricionista, né? Como a Janice já falou. Na verdade, estou na atenção primária desde 2014, até me confundi, desde 2017 em Matosinhos, mas eu comecei na atenção primária em 2014, né? Atendi um tempo em Lagoa Santa e hoje eu faço atendimento na atenção primária em Matosinhos. Também estou fazendo parte lá da equipe do ambulatório, né, de diabetes tipo 1 da Santa Casa, desde agosto. Está sendo uma experiência assim, maravilhosa, sabe? Para aprendizado, para compartilhamento, educação em diabetes o tempo todo ali. Até quando vocês acham que não vai ter nada, vocês são pegos de surpresa. Sim, nossa, é maravilhoso. Lá é É assim, tudo minha filha. A gente não fecha, não pisca para nada. isso mesmo, isso mesmo. Na quinta, no evento, a gente estava lá medindo glicemia. Eu, como nutricionista, né, não tenho diabetes tipo 1, então não tenho essa prática, não tinha, né, de medição todos os dias, como vários colegas têm. E foi um evento muito bom, o Dia Mundial do Diabetes, lá na Santa Casa, onde a gente aprendeu mais, né? Todos os dias lá é um aprendizado novo. Assim como na atenção primária também, porque é um público muito grande, né, que a gente atende. Então a gente Exatamente. acaba aprendendo também todos os Todos dias. os dias, qualquer lugar, né? Onde a gente está, cada paciente é uma história nova. Ontem, Ariane, você estava até aqui assistindo a live, né? A gente começou a falar sobre essa importância da atenção primária e da possibilidade, muitas vezes não aproveitada, das pessoas com diabetes de ter uma equipe, de formar uma equipe, de buscar uma equipe, da gente tentar melhorar isso aí. E também um fato muito importante, né? A questão dos pingos nos is, né? Do entendimento mais amplo que é importante que a população tenha. E aí eu queria que a gente retomasse isso aqui, que você explicasse um pouco para o pessoal aqui como que hoje é essa estruturação. Eu sei que os municípios são diferentes, né? Na sua estruturação com a equipe, então é importante que cada pessoa conheça como funciona este atendimento no seu município, porque cidades maiores têm uma dinâmica diferente de cidades menores, mas de uma forma mais ampla, a Agma já explicou bastante ontem, gente, como funciona, né? Ela que trabalha em Belo Horizonte, na atenção primária, é enfermeira. E aí eu queria que a Ariane explicasse um pouquinho como que a nutrição hoje se encaixa no SUS, na atenção primária, e o que o usuário, e como que o usuário deve buscar aí saber como que funciona o atendimento na sua cidade. Sim, e é até bom porque assim, eu tive a experiência já de outros dois municípios. Eu trabalhei aqui em Lagoa Santa, onde eu moro, antes de ir para Matosinhos, e também trabalhei em BH, 2 anos e meio em Belo Horizonte também. E realmente, né, tem as diferenças entre um município e outro, principalmente de estrutura.
para atendimento especializado, principalmente, acho que é o que eu mais vi assim, de diferença entre um município e outro, mas de mais comum entre os três é que a atenção primária é a porta de entrada, né? Que na realidade é para o Brasil todo isso. Então, em todos os municípios que eu trabalhei, a forma de entrada, a forma de chegar no nutricionista é a mesma para todos. E qual que é essa forma? A partir do atendimento, pode ser o atendimento médico ou pode ser o atendimento de enfermagem no posto de saúde. Né? Então, a pessoa, se ela tem uma demanda, ela procura a unidade de saúde, vai procurar lá o seu profissional de referência. E ontem vocês falaram muito da questão do enfermeiro, né? Que é um profissional muito importante na atenção primária. Na gestão, né? Essa gestão do paciente na unidade é muito importante para considerar o enfermeiro. Uhum. Hoje, eu ainda recebo assim, muitas perguntas quando troca, né, de enfermeiro da unidade, se o enfermeiro pode encaminhar. Muitos pacientes perguntam, muitos agentes de saúde perguntam, e sim, o enfermeiro pode e deve encaminhar os casos que ele vê necessidade ali de um nutricionista, né? Uma realidade de todos os municípios que eu trabalhei, e acredito que de outros muitos também, é que somos poucos profissionais ainda para demanda, né? E não só na nutrição, mas na nutrição de maneira especial, porque a demanda tem crescido bastante. Mas ainda assim, o enfermeiro ele pode encaminhar para o nutricionista, o médico pode encaminhar para o nutricionista, o fisioterapeuta, se tem um fisioterapeuta naquela equipe, ele pode, no atendimento, encaminhar para o nutricionista. E aí, em alguns municípios, a gente tem algumas reuniões com essa equipe de saúde da família, com o enfermeiro, com o médico, com os agentes de saúde. E nessas reuniões, a gente pode receber esses casos, mesmo que não tenha sido ali encaminhado pelo enfermeiro ou pelo médico, mas o agente de saúde veja uma necessidade, a gente pode discutir aquele caso naquela reunião e, a partir dessa discussão, marcar um grupo ou um atendimento, ou mesmo um atendimento da enfermagem, primeiramente, para aquele paciente, tá? Então, a forma de chegar para o nutricionista é dessa forma, a partir do atendimento, primeiramente, ou do enfermeiro, ou do médico da unidade, ou de alguma outra pessoa da equipe que viu ali a necessidade. Ou seja, a amplitude do atendimento, da demanda, a gente sabe que existe, né, gente? E pelo amor de Deus, né, gente? Não se engana. Tem gente que acha que o problema é o SUS. Não é, gente. Vai num plano de saúde para você ver quanto tempo você vai levar para marcar uma consulta, né? Na própria rede privada, não é uma disponibilidade imediata. Eu até brinco muito com os pacientes que eu falo assim, Ariana, às vezes a pessoa fala assim, mas demora muito. Eu falo, já está marcado? Ah, nem marquei. Ou então vai demorar a vida toda, né? Porque se você nem marcou, né? Se você nem marcou, então vai demorar uma eternidade, né? E isso em todos os locais. Mas vejam, a amplitude de você utilizar bem o sistema de saúde. Porque olha o que a gente conversou ontem. Se você procura um enfermeiro e usa melhor a sua unidade, você já tem uma porta de entrada que pode ser para a enfermagem, para o médico, para o agente comunitário te ajudar em alguns agendamentos, inclusive, né, na unidade, isso é muito importante. Você tem o médico, você tem os grupos operativos, né, estão voltando aí aos poucos. Você tem as reuniões, matriciamento, né, que chama? Isso. As reuniões de matriciamento, onde casos mais difíceis podem ser agendados a partir dali, ou grupos,
Ou seja, se você não procura o sistema de saúde para tentar utilizar e fazer esse sistema melhorar, dificilmente a gente vai ter uma melhora. E aí eu queria que vocês colocassem aí para mim, gente, quem tem diabetes ou cuida de uma pessoa com diabetes que tem feito consultas com o nutricionista regularmente. Quando a gente faz essa pergunta aqui, Ariane, a maioria das pessoas com diabetes nunca tiveram uma única consulta com o nutricionista. E é incrível também, até na rede privada ou particular, como que as pessoas deixam de lado a regularidade do acompanhamento nutricional, como se uma única consulta fosse suficiente. Então, esse primeiro alerta aí que a Ariane falou, eu acho que é fundamental para que a gente possa entender como que a gente pode melhorar isso aí, né, Ariane? Então, eu acho que isso é fundamental. Fala mais um pouquinho para a gente de como são esses atendimentos em grupo, a parte da educação nutricional de uma forma geral, para depois a gente abordar e que daqui a pouco o povo já começa aqui, né? Ah, mas a É, contagem de carboidrato não faz, mas tererê, tererê, e nós vamos tocar nesse assunto também com o pessoal. sim, e eu queria ter essa oportunidade mesmo para falar, sabe? Porque o que a gente vê muitas vezes, por exemplo, a gente tem uma demanda, né, como profissional. Chegam os encaminhamentos, as discussões de casa, a gente tem essa demanda, que é uma demanda muito alta. E assim, as formas que a gente tem de trabalhar são o atendimento individual, o grupo, né, o atendimento em grupo, o grupo operativo e as visitas domiciliares no caso de pacientes que não podem se locomover até o posto, né? Então, assim, a gente agenda, né? Chega os encaminhamentos, a gente faz o agendamento. Muitas pessoas, infelizmente, não veem o grupo com bons olhos, sabe? Acabam não participando nem a primeira vez. Infelizmente, a experiência que eu tenho como profissional é essa, que a gente marca o atendimento em grupo para aquele paciente e ele simplesmente não vai. Não é só você Vai, não, tá, querida? A maioria dos colegas tem a mesma experiência. pois é. Assim, não vai nem para sentir o que é, nem para saber, nem para ter um contato, um primeiro contato com o profissional, sabe? Agora que a gente pode voltar, né, com os grupos, eu tenho tentado fazer assim. Eu agendo o grupo e aí dependendo do número de pacientes que vai, eu já consigo marcar um atendimento individual mais rápido. Dependendo do número de pacientes que vai, a gente faz um acompanhamento em grupo por mais tempo e a partir daquele acompanhamento, eu vou agendar uma consulta individual para aquele paciente. Mas, à medida que o acompanhamento vai acontecendo, as pessoas não têm nem tanta dúvida mais, sabe? Exato. Às vezes, algum ponto ali que ficou no tratamento individual daquela pessoa que ficou no ar, que ficou na dúvida, a gente consegue discutir ali no final do grupo, sabe? Em algum momento, que não vai nem ter tanta necessidade de ter um atendimento individual mais rápido, sabe? Então, as pessoas poderiam também, assim, abrir um pouco o olhar para esse atendimento em grupo. É uma forma que a gente tem de trabalhar que eu acho fantástico, eu acho sensacional, porque é uma forma de educação, né? Muitas coisas que a gente aprende, que a gente ensina nos grupos, às vezes no atendimento individual não vai dar tempo de Não dá fazer. nem tempo, não dá nem tempo, Ariane. E outra coisa, gente, 90% ou mais das perguntas que são feitas aqui na página em relação à nutrição, dúvidas básicas, não precisaria de uma consulta individual. Sim, Você que depende do atendimento do SUS ou da saúde suplementar, né? Que são atendimentos com um público muito maior do que a rede privada, né? Responde pela maioria da população. Você está perdendo ouro.
Você está reclamando e não aproveitando do que está disponível para vocês. Informação. E aí, Ariane, as perguntas aqui são muito assim, ó, a maioria absoluta. O que que eu não posso comer? Só isso aí, você já podia resolver metade dos problemas de sua vida participando de reuniões. Adoçante, debaixo da terra, de cima da terra. Como farinha, não como farinha. Posso comer arroz ou arroz integral. Ou seja, são coisas gerais da nutrição, onde, quando você participa de um grupo, então vai aí, gente, ó, os neurônios para a cabeça funcionar. Presta atenção, que a função nossa aqui também é fazer vocês refletirem para tomarem melhores atitudes. Se eu tenho dúvida básica e não estou sabendo nem o básico, né? Que é a pergunta aqui: posso comer açúcar mascavo? Porque como se açúcar mascavo não fosse açúcar, né? Debaixo da terra. Essas dúvidas básicas, não é? Essas perguntas. Bem todos. Todo dia. Ou seja, esse geralzão, quando você busca uma mais na informação e participa de um grupo na sua unidade e busca, você está fazendo duas coisas. Primeiro, você está adiantando sua trajetória de aprendizado. Para de perder tempo com as coisas básicas com a qual você está enchendo sua cabeça em casa e fazendo bobagem, né? Comprando um açúcar mascavo, gastando dinheiro, né? Acho que isso é muito melhor do que o açúcar branco. Parando de comer fruta. Muita gente parando de comer frutas, porque acha que quem tem diabetes não pode. Dúvidas bobas, né? Do dia a dia. Não que tenha dúvida boba, né? Não foi uma palavra correta, mas assim, coisas muito simples que um grupo operativo resolveria. E outra, você conseguiria, numa consulta individual, otimizar o tempo para outras coisas importantes. Aí você espera meses por uma consulta da nutrição, chega lá e pergunta: posso comer o que está debaixo da terra? Eu posso comer fruta? Aí o tempo da consulta acaba. Por quê? Porque você não participou do grupo operativo. Porque você desdenhou o que está disponível e pago para você. Porque as nutricionistas da atenção primária são pagas para atender a população, gente. Elas recebem. Elas estão ali, né? Todo mundo. Todo dia trabalhando e você está o quê? Rasgando dinheiro quando você não usufrui. O pior, tá dando uma facada na saúde. Porque se você não tem nutricionista, se você não está disposto e nem tem condições de ir em um consultório particular fazer uma consulta, por que que vocês não estão usufruindo da atenção primária, da nutricionista do seu plano de saúde? Não é inteligente ter uma condição crônica como diabetes, pré-diabetes, sobrepeso, obesidade e não estar agarrado no atendimento nutricional. Não é, olha aí, põe aí. Olha, todo mundo colocando. Tem 2 anos que eu fui, não fui. A maioria não tem, né? A maioria não tem. Então, gravem isso aí primeiro, antes de mais nada. Segundo ponto, Ariane, que eu queria que você discutisse um pouco. A gente sabe que as faculdades de nutrição não têm um foco somente em diabetes, pelo amor de Deus, né, gente? Nenhuma faculdade tem foco numa coisa só, né? E do ponto de vista da formação dos nutricionistas, eles aprendem muita coisa, mas a gente sabe que a parte da contagem de carboidratos, seja pelo método básico, seja principalmente pelo método avançado ou gramas, é muito superficial. Então, o nutricionista, quando ele sai da faculdade, se ele quiser se especializar em diabetes, como a Ariane, por exemplo, que está com a gente tem muito tempo aí, né, Ariane? Acompanhando, fazendo curso, agora no projeto profissional visitante com a gente na Santa Casa, a pessoa tem que se especializar. Ou seja, pronto, tá tudo certo. Terão nutricionistas que dominarão contagem
terão nutricionistas que não dominarão a contagem pelo método gramas ou avançado. Sim, Não é isso? sim. É, e assim, é um diferencial, claro, né? Quando a gente entende melhor da contagem de carboidratos. Na verdade, eu nem lembro, assim, na minha formação, de ter visto contagem de carboidrato na faculdade, né? Então, realmente, a gente tem que procurar se especializar depois. E existe também, por parte até de profissionais também, muito preconceito em relação, né, à contagem de carboidrato, infelizmente, porque depois que você entende, depois que você vê o ouro que é contagem de carboidrato na prática de um paciente, nossa, muda a história toda, né? Então, assim, não quer dizer também, como você falou, Janice, que aquele nutricionista de atenção básica, ele não sabe contagem de carboidrato. Mas ainda assim, você não tem que deixar de ir no nutricionista da atenção primária por conta disso. Vai ser difícil de encontrar, principalmente dependendo do lugar, algum profissional que esteja especializado naquilo, né? Então, Exatamente. deixar de usar o serviço por conta disso não é inteligente, E aí tem uma outra né? reflexão, né, Ariane? Só puxando um gancho do que você falou. Por que que você está reclamando do serviço de nutrição do SUS, do plano de saúde, sendo que a maioria das pessoas que estão reclamando não estão sabendo o básico, né? A contagem de carboidrato, gente, é uma evolução, não é um milagre, não é uma transformação da água para o vinho, é uma evolução no seu tratamento. Ou É, seja, se você não tem nutricionista nenhum, se você nunca fez uma consulta, se você não está sabendo o básico do básico do básico da educação nutricional, está reclamando por quê? Porque um plano alimentar de uma pessoa com diabetes nem deve ser, não é e nem deveria ser diferente de uma sim, pessoa que não tem diabetes, ou seja, a nutricionista está formada, ela, uhum, um plano alimentar, uma orientação nutricional, um esclarecimento, um grupo operativo, sim, sim, elas uhum. estão preparadas para isso, elas se Eu falo, formaram. exatamente. Eu falo muito, muito sobre essa questão da alimentação para o diabetes, né? Nos grupos, porque assim, geralmente eu me organizo na minha prática, né? Isso não é protocolo, mas geralmente eu faço um grupo de diabetes separado de outras comorbidades, de obesidade, hipertensão. Mas assim, eu falo nos outros grupos muito que a alimentação para o diabetes não é uma alimentação diferenciada, assim, nossa, de outro mundo, da população em geral, sabe? Porque é o básico da alimentação saudável. É ali que você tem que começar, no básico da alimentação saudável. Claro que com o tempo a gente pode avançar, a gente pode encontrar ali, né, a contagem de carboidratos como uma melhor escolha. E isso é muito importante também, porque às vezes o paciente chega muito ansioso para fazer a contagem de carboidratos, sem saber lá o básico da alimentação saudável para o diabetes, né? Então, assim, uma evolução, é um conhecimento avançado, né? Que a gente tem que ir construindo aos poucos. E essa questão da alimentação, ela vale para todos, né? Os pilares de uma alimentação saudável. Não é para o diabetes. Quanto que a gente já evoluiu nas orientações, né? Em relação a anos atrás e hoje. Quanto que a gente já Exatamente. pôde evoluir, né? Exatamente. E em outro ponto também, né, gente, puxando esse gancho aí também da Ariane, quando você que tem diabetes, ou sobrepeso, ou obesidade, ou colesterol alto, você procura esse atendimento e aprende, você também está levando esse conhecimento para dentro da sua casa, para dentro, Uhum. né, para a sua família. Então você está mudando o contexto de saúde de um grupo, de uma pequena comunidade ali
que é a sua família. Outro ponto importante. Muitas pessoas falam assim: ah, mas eu fui lá e a nutricionista não queria falar de contagem de carboidratos comigo. Aí eu pergunto: de que contagem de carboidratos vocês estão falando? Porque a gente tem o método básico ou de substituição, que tem como base o seu plano alimentar, a sua lista de substituição. Ou seja, já é o atendimento nutricional, o entendimento, as porções alimentares, as listas de substituição, gente, elas já são um grande caminho para a contagem de carboidratos pelo método básico ou de substituição. Substituição, trocar alimentos com porções semelhantes de carboidratos, trocas inteligentes. Como que vai fazer troca inteligente se não tem plano alimentar? Se não tem o básico, né, da alimentação. Ou seja, como que vai fazer um método avançado ou o método gramas se você não tem nem o seu plano alimentar? Uma consulta sequer na sua vida com um nutricionista, que uma também não basta, né? Então já vou logo avisando para vocês que quem tem só um tem muito pouco para alcançar as metas no diabetes, né? Então vocês já vão anotando aí os recadinhos do coração, né? Então, quando você não tem isto, é muito difícil. Ontem a gente até falou uma coisa muito importante aqui, né, Ariane? As pessoas com a pandemia vieram se educar online. Então, aquelas pessoas que às vezes nunca foram num grupo operativo estão aprendendo muito na internet. Maravilhoso! Aprenda mesmo. E se tiver um grupo operativo no seu posto, vá para ajudar, vá para mudar a história do diabetes. Descruze os braços. Você sabe contagem de carboidratos? Você pagou por um especialista em contagem de carboidratos, como a Ariane, por exemplo, e você vai pegar remédio no posto e tem um grupo operativo? Vá, porque você sempre vai aprender alguma coisa. Isso mesmo. E até assim, nos grupos principalmente de diabetes, né, ou nas consultas mesmo, nossa, participando assim dos cursos, né, de insulinoterapia ou de contagem de carboidratos, hoje eu estou muito mais capacitada para lidar com um paciente com diabetes. Então, se eu vejo que ele chega com uma dúvida básica sobre diabetes, às vezes eu vou conseguir ajudar, né? Claro que eu não vou trocar uma prescrição de medicamento, mas às vezes é uma dúvida de armazenamento de insulina e eu consigo ajudar. Sabe, isso já aconteceu depois dos cursos e é maravilhoso. Então, às vezes no grupo, não só o de nutrição, mas outros grupos que tem também, que muitas unidades oferecem, é o lugar para você conseguir tirar essas dúvidas básicas sobre o tratamento também do diabetes. Exatamente. E ensinar, gente. Ensinando, a gente aprende o dobro. Exato. Quando você faz contagem, se você já teve outras oportunidades e você vai num grupo e você vê, eu até brinco muito, né, com os pacientes que eles falam assim, doutor, eu tô me achando tão sabido, embora eu ache que eu não saiba nada, eu tô me achando tão sabido, porque quando eu vejo o povo perguntando umas coisas tão simples, eu falo assim, gente, mas isso até eu sei. Eu acho tão engraçado eles falando. Eu disse, nossa, mas até eu que não sabia nada, sei isso. Ou seja, você ensina, você aprende o dobro. Quando você ensina e aprende o dobro, você se fortalece. Quando você se fortalece, você anda mais rápido rumo às suas metas. Ou seja, não é esperto desperdiçar a atenção primária, né? Não é esperto, porque de um jeito ou de outro, aonde você virar e revirar, se você está sem nutricionista, ou porque você não tem condições de bancar o especialista que você quer, ou porque você está com preguiça da atenção primária, ou de procurar um nutricionista, ou porque você disse que a consulta é muito longe, né? Está muito longe. Ah, tá muito longe. Vai ficar mais longe se você não marcar hoje. Se deixar para marcar amanhã, vai ficar mais longe. Então, você que está aí nessa situação, acorda.
alcançar as metas sem a equipe, sem a educação continuada, não protege seu amanhã. É o tema do Dia Mundial do Diabetes 2022. Você quer proteger seu futuro? Quer evitar complicações? Quer alcançar a meta? Tem que lutar. Tem que lutar, né? Não tem outro jeito. Tem que lutar. Começar essa luta pelo entendimento do diabetes, né, Janine? Quantos pacientes a gente recebe lá nos grupos, ou mesmo no atendimento individual, que muitas vezes não sabem nem o tipo de diabetes que tem, sabe? Às vezes pode ter sido falado na consulta ou não foi, que a gente sabe também que acontece, mas assim, não achou de importância, né? Muito paciente chega e fala assim, diz que eu tô com pré-diabetes, mas acho que nem existe isso, sabe? Eu ouço isso, assim, toda semana. Ou seja, está colocando os pés no mundo do diabetes por uma falta de equipe para orientar, que está E às vezes disponível. tem importância também, né? Que em algum momento teve um exame alterado, teve um encaminhamento, teve uma prescrição ali, talvez, até de medicamento, mas não deu a determinada importância que aquele diagnóstico teve ali na sua vida, né? Não Exato. procurou, não valoriza o que tem ali de serviço, né? Exatamente. Olha Então, que. Pode nessas falar. consultas, nesses grupos, também é a oportunidade de buscar essas informações e de laçar aquele paciente, né? Exatamente. A importância dele se cuidar, a importância que uma boa alimentação, uma atividade física, um controle adequado, não sei se essa palavra é melhor, mas um controle adequado ali da glicemia, o quanto que isso pode mudar a vida dele no futuro. A educação não é para proteger o amanhã, né? É para proteger o futuro desse paciente. Olha Então, aqui. quanto antes, tá melhor. Exatamente. Olha aqui, a Luciene de Uberaba, ela colocou aqui, ó, aqui atendo como voluntária, não é desculpa não poder pagar. Não consigo preencher as vagas do projeto de sexta-feira. Acredita? Acredito. Porque a Adriana acabou de Acredito. falar, SUS com o volume que tem, os grupos operativos minguados. Ou seja, vamos parar um Uma pouquinho e lista refletir. grande, um grupo minguado, por falta Exatamente. de educação mesmo. Exatamente. Então vamos refletir um pouquinho. Quando você não busca isto, o que que você está dizendo para você mesmo? Qual é a saúde que você quer ter em 5 ou 10 anos? Uhum. Quando esse passo pela sua saúde não é dado. É. Aí depois fica muito fácil, né, gente? Reclamar que não tem uma hemoglobina glicada de 7 para baixo, Uhum. né? Porque eu posso Como dizer para vocês, quem tem glicada de 7 para baixo tá correndo uhum. atrás. Com certeza. Quem tem glicada de 7 para baixo tá com as consultas em dia, tá tirando dúvida. Independente se é SUS, se é plano de saúde, está correndo atrás, está procurando se educar, né? Tá Porque não participando de adianta, tudo. isso não adianta depois colocar a culpa no SUS, não teve o profissional que eu precisei na hora que eu precisei, não teve, a consulta demorou demais, né? Exatamente. Gente, todo lugar, toda área, em qualquer lugar do mundo, tem pessoas que profissionais que deixam muito a desejar. Muito a desejar. Ontem a gente até falou muito sobre isso aqui. Se o profissional, qualquer que seja, da sua unidade, não te atendeu bem, ou não te atendeu, estou vendo o Stop Érica aqui colocando. Já fui em 4 nutricionistas que não me atenderam. Como assim não te atenderam? A pessoa ganha para isso. Ela tem um salário na atenção primária. Se ela não te atendeu, abra uma reclamação no seu município, procure a ouvidoria da sua cidade,
porque isso é uma obrigação. Ah, mas eu não gostei do atendimento, querido. Em qualquer lugar do mundo você pode se deparar com um atendimento que não foi satisfatório para você, né? Sim. Busque uma outra unidade, busque um outro caminho, abra uma reclamação se você foi maltratado, né? Porque acontece, infelizmente, é a realidade. Agora, abandonar seu tratamento, não. Sabe por quê? Quando vocês abandonam uma parte do tratamento por um problema que é do outro e não seu, só você vai colher consequências desse ato. A pessoa nem está sabendo que você existe, que você está achando ruim. Não, Ariane? A pessoa está lá, ó, continua do mesmo jeito. Com certeza. 99% da responsabilidade é sua, né, como paciente. É claro que o profissional tem que fazer o melhor, tem que buscar fazer o melhor, mas infelizmente isso é uma coisa que a gente lida no dia a dia mesmo, né? Nem todo Exatamente. vai ter aquele ideal. Exatamente. E tem mais, né, Ariane? O mundo pós-pandemia, nem sei se a gente pode falar que é pós-pandemia, né? Porque na hora que a gente fala pós, está voltando as coisas. Neste mundo pandêmico, né, com o coronavírus, uma coisa acelerou demais o processo. É você, pela educação em diabetes, pelo aprendizado, pelos caderninhos, bobo de você se vem para as lives sem caderninho. Que eu falo toda vez, traz o caderninho, traz a canetinha, anota, faça seu livrinho, porque sua vida vai ficar mais fácil. Se você está aqui e você aprende uma coisa de enfermagem, uma coisa de nutrição, uma coisa de psicologia, uma coisa de educação física, e as coisas começam a fazer sentido na sua vida, quando você vai em um profissional de saúde, você vai sugar aquilo e vai conseguir aplicar aquilo na sua vida ou não, se você achar que não faz sentido para você. Mas quando você não sabe nada, nada por nada é nada, né? É. Então, até nisso, se educar ajuda você a entender se aquilo que está sendo dito para você ou orientado faz sentido. Tá cheio de live aqui, gente. Olha, com a nutrição, com a enfermagem, com a educação física, com a psicologia, aí com a endócrino, com colegas de outras áreas. Quando você vai num grupo operativo com um nutricionista na atenção primária, você pode ir com uma bagagem para transformar, para tirar dúvidas. Não é para aprender do zero, né? Aprender do zero em 2022. E aí pode aproveitar muito melhor a consulta, né? Muito melhor. Exatamente, muito melhor. E essa função é sua. É sua que tem diabetes. É sua de buscar. É sua de levantar, bater a poeira desse corpo, dessa mente e buscar um caminho que ajude você. É você que vai ser ajudado. É você que vai alcançar a meta. É você que estará protegendo o seu futuro. É você que vai evitar complicações crônicas. E aqui na página é muito interessante, né, Ariane, que com essa jornada aí da pandemia, todo santo dia a gente recebe dezenas de mensagens, testemunhos. Hoje eu nem consigo mais ficar tirando print e postando tudo, porque é difícil, né? Porque é muita. De pessoas que se transformaram com o aprendizado, morando em cidades que às vezes nem médico regularmente tem. Então, gente, se essa pessoa conseguiu, você também consegue. Com Se, certeza. se essa pessoa conseguiu, você também consegue buscar a ajuda que você precisa. A atenção primária é só um dos caminhos, né, Ariane? A gente também fala muito aqui com o pessoal. A atenção primária é um dos caminhos pelo qual nós todos estamos pagando, né? Sim. Então, não é de graça. Para de falar que SUS é de graça, que eu tenho antipatia disso quando o povo fala que SUS e farmácia popular é de graça. Sabia que aqui tem nutricionista de graça? Nossa, que bom! Vou falar com fulano para procurar. Eu só penso, não, não é de graça. Eu até falo Né? com o povo, de Você graça escambau. A gente paga muito imposto é para ter o mesmo. SUS. Tem nada de Não graça, é, não.
Não é nenhuma consulta barata. Não, você está pagando pelo profissional que está ali, né? Você tem direito de utilizar. E outra, a atenção primária é um dos caminhos. Um outro caminho é o plano de saúde, né? Para quem tem. O outro caminho para quem não tem plano de saúde são as faculdades, os Sim. ambulatórios das universidades. Você pode procurar ver se na sua cidade, né, cada dia que passa abre mais faculdade, se os ambulatórios têm atendimento de livre demanda. Eu vejo muitas pessoas falando, doutora, às vezes a gente vai para o estágio da faculdade e falta paciente, não tem Sim. paciente no estágio. Nossa. Ou Podia seja, aproveitar essa oportunidade, né? Que também não é de graça, mas não tá te custando ali tirar dinheiro da sua carteira para pagar aquele atendimento, né? E essa questão também de parecer que é de graça o SUS é o que ocasiona, né? A pessoa simplesmente não vai, simplesmente não justifica o e ser acha humano é que um bicho esquisito, né? O ser demais, humano é não um bicho esquisito. pensa no outro. Uhum. O ser humano é um bicho esquisito. A população paga caro por o Caríssimo. serviço, e aí quem precisa não quer ir porque é de graça. Fala que é de graça. É uma coisa muito esquisita. Não tem condição. A Luciene até colocou: o programa Me Perdi aqui é muito bom. Tem tanta nutricionista que eu nem quis ser voluntária lá. Olha isso, Nossa, gente. beleza. Maravilha. E, gente, olha como que o preconceito é uma coisa doentia. Eu já ouvi muitas pessoas falando assim: ah, eu não quero ir no SUS porque demora demais. Eu não quero ir na faculdade porque são acadêmicos que estão atendendo. Eu não quero ir no ambulatório de especialidade porque o residente que atende, ah, querido, vou acordar. Você não quer Vai, tratar, né? Acorda, exato, repete para você mesmo. né? Acaba que é uma desculpa que a pessoa arruma. Ah, eu não Toda hora quero. desculpa para poder atrasar, né, o cuidado com a própria saúde e fica se boicotando. A verdade é que você não quer. É só você Exato. repetir em voz bastante alta. Eu faço até um exercício de umas ferramentas com os pacientes no consultório que cabe para várias situações. Às vezes o paciente vira e fala assim: ai, doutora, eu não me cuido, né? Eu acordo de manhã, eu não tenho coragem, então eu acho realmente que o meu destino não será bom, né? Eu falei: ah, então você escolheu isso. Aí a pessoa olha para uma cara e diz: não, então tá tudo certo. É só o seguinte: a partir de hoje, nós faremos um exercício. Todos os dias que você acordar, você vai falar assim: a partir de hoje, eu farei de tudo para ganhar peso. Eu quero alcançar uma obesidade grave. Eu quero complicar do diabetes. E a partir de hoje, eu vou fazer de tudo, já que a responsabilidade é minha. Que é isso? Quem é que tem Sim, coragem? O paciente vira para você e fala assim: Deus que me livre. E disso não sai da minha boca. Por esse é um quê? argumento ótimo. Não é? Por quê? Porque a gente precisa de ajuda, só que a gente tem que pôr a cabeça para funcionar. O ser humano hoje, né, Ariane, a gente está vendo isso cada vez mais nos consultórios, estão vivendo no piloto automático. Não para pensar, para fazer um plano. Né? Gente, para alcançar uma hemoglobina glicada na meta, vocês precisam de um plano. Um plano. 2022, que não acabou ainda, embora pareça que acabou, não acabou. 2023, qual que é meu plano? E que comece do básico esse plano, né? Porque não adianta querer alcançar uma hemoglobina glicada menor do que 7 do dia para a noite, Cair do céu, né? né? Vai cair aqui em cima da minha cabeça uma glicada Não menor do que 7. alimentares. Gente, eu falo sempre, a pessoa chega lá na consulta ou no grupo 60 anos da vida tomando café com açúcar. Exemplo, né? Pode ser 60, pode ser 30, pode ser 20. Não vai ser do dia para a noite que ela vai conseguir parar de tomar café com açúcar. Só um exemplo, pode ser alguma outra meta. Então, que sejam metas menores para poder alcançar um plano maior.
Vamos começar com uma coisa pequena, às vezes um hábito que você tentar mudar. A partir de Exatamente. hoje, né? Eu sempre brinco assim, não é a partir de amanhã, não é a partir de segunda, é a partir de hoje, de De agora. agora. Tirar o açúcar, eu vou começar diminuindo aos poucos. Ai, eu não consigo de jeito nenhum. Quando eu falo de café sem açúcar, meu Deus, parece que eu vou levar um tiro. Nossa, de tanto que o povo, assim, assusta, né? Parece que é uma coisa de outro mundo. Mas eu tenho que começar. Se eu não E- começar, se não for por isso, que é uma coisa tão, às vezes, pequena, né? Se eu não começar por uma meta pequena, quando que eu vou conseguir seguir um plano alimentar que já é muito maior? Quando que eu vou conseguir Exatamente. um plano de tratamento que é maior ainda? Né? Às vezes, Exatamente. Exatamente, pessoal. Então, tenha um plano. Primeiro, uhum, qual é a hemoglobina glicada que eu quero e preciso alcançar no meu tratamento? O que que eu preciso fazer? Vamos tocar no ponto da nutrição aqui. Eu tenho nutricionista? Eu estou em dia com as minhas consultas nutricionais? Eu estou aproveitando o meu posto de saúde? Né? Eu estou gastando o dinheiro que eu investi lá no SUS? Ou eu tenho um plano de saúde, eu marquei minha consulta? Não. Põe aí, gente. Segunda-feira, acorda. Acorda para a vida, acorda para o tratamento. Toma posse da sua vida. Gerencie a sua condição crônica. Vá na unidade de saúde e veja como que a sua unidade funciona para a nutrição. O que que você precisa? Converse com o enfermeiro, converse com o médico, peça o encaminhamento, não fique esperando as pessoas fazerem por você. e mesmo que vai demorar, né, Janice? Igual a Janice já falou várias vezes, mesmo que vai demorar, vai lá e agenda. Se não Vai marcar chegar. segunda, se marcar terça em vez de segunda, se procurar terça em vez de segunda, vai demorar um dia a mais, no mínimo. Exatamente. Né? Fica aí, vocês ficam aí nessa situação, dando essa desculpa para não alcançar a glicada na meta, né? Porque é isso. Ou então, tá tudo certo. Acorda segunda-feira de manhã e fala: não vou procurar, não quero ter nutricionista, não quero aprender, não quero evoluir e, portanto, não quero ter uma hemoglobina glicada menor que 7, tá tudo certo, porque decisões são decisões. Só que eu acredito que a maioria não é isso. A maioria simplesmente não traçou um plano, Uhum. não parou para se organizar. E Sequer. às vezes é para entender também, né? Parar e entender o que é diabetes. Primeira pergunta, né? O que é essa condição que eu tenho? Se não for diabetes, né? Às vezes pode ter gente aqui que não tem diabetes. O que eu quero? Vou entender primeiro Exatamente. aonde que eu quero chegar para poder traçar esse plano. Porque a gente está falando de hemoglobina glicada, quantos pacientes não sabem nem o que é, E né? poderiam estar fortalecendo os grupos operativos, Sim, muito. né? Um Porque ajudando. exatamente, porque se você procura sua unidade, se você cobra um retorno dos grupos operativos, se você participa, se você pergunta, se o grupo enche, gente, vocês motivam os profissionais. Com certeza. Vocês dão a Com... sacudida na sua unidade. Se você participa das palestras, dos eventos, por exemplo, segunda-feira, Dia Mundial do Diabetes, quantas unidades de saúde Brasil afora terão eventos? Só eu, gente, que estou aqui, toda hora um colega manda um cartaz para mim, um Sim. bannerzinho. Na minha unidade vai ter isso, na minha vai ter aquilo, na minha vai ter aquilo outro. Por Uhum. que você não vai? Ah, mas é porque eu estou na praia. Ah, é porque vou dormir. Ah, é porque eu vou emendar o feriadão. Ah, vai em E isso é outro. profissionais também. Isso é importante para a gente, como profissional, ter esse retorno, porque é desanimador, gente. Fazer um grupo, planejar um grupo, pegar aquele tanto de encaminhamento, né? E direcionar esse eu posso colocar no grupo, fazer a discussão dos casos, sabe? Discutir aquele caso daquele paciente. E quando você chega no dia do grupo, Tem as ninguém. pessoas. Não tem Aí não ninguém. vai ter.
o profissional desanima, o profissional quer sair do trabalho, né? Ontem foi falar de rotatividade, né? Olha a rotatividade que tem aí no SUS, infelizmente. Exatamente. Então, quando vocês não vão, quando vocês não aproveitam, né, quando vocês não fortificam a atenção primária, o que que acontece? Muitas unidades acabam parando com os grupos operativos, parando com o ouro, que é um grupo operativo. Voltou. Então, eu estou aqui falando isso com o pessoal. Quando vocês não aproveitam, quando vocês não fortalecem a sua unidade, quando vocês não cobram por um serviço de qualidade, quando vocês cruzam os braços para isso aí, né? Quando isso acontece, dê tchau. Dê tchau, porque não vai melhorar. Não vai melhorar. Sim, Não vai melhorar. Né? E ontem a Agma até falou uma coisa interessante, né, Ariane? O sistema de saúde, o gestor, o político, ele quer seu voto. Ele quer sim. seu voto. Então, quando a sua unidade de saúde não te satisfaz ou falta profissional, abre reclamação, posta no Sim, Instagram que o prefeito de sua cidade não está pondo médico no posto, sim. não é? Às Reclame para vezes você ver. reclama, né, de pouco profissional, de pouco médico, de tá faltando, todo dia é um, cada semana é um, vai lá e reclama com quem pode mudar isso, né? Exatamente. E tem até, eu falo até que tem uma questão engraçada, né, Ariane, que a gente vê a diferença às vezes das pessoas. Muitos dos nossos pacientes pegam medicamentos de alto custo, né, por mandato judicial. Mês tem, Uhum. mês não tem, mês tem, mês não tem. E ontem eu até estava conversando com a paciente, eu achei engraçado, eu falei com ela assim, eu não estou entendendo. É uma paciente de consultório, mas que é um mandato judicial e ela não tem condições de comprar os insumos da bomba de insulina quando o governo não oferece. Aí ela virou para mim e falou assim: Olha, tem meses, ela falou assim, tem meses que eu não recebo as minhas coisas no posto de saúde, no judicial. Eu falei, é mesmo? E me conta aqui, como que você está fazendo quando você não recebe? Aí eu volto para casa e agora talvez eu tenha que tirar minha bomba. Engraçado, né? Porque os pacientes ali da Santa Casa, com pandemia, sem pandemia, o povo chamou polícia, o povo fez boletim de ocorrência, o povo reclamou na ouvidoria, o povo dormiu na porta da defensoria pública e o povo conseguiu as coisas. Nossa, doutora. É fazer o Aí ela virou para mim e falou assim: Nossa, doutora, isso é difícil, né? Eu falei: tem nada fácil nessa vida. É que se chama decisão. Você pode escolher. Você abre uma reclamação e enche o saco do juiz, né? Como uma advogada falou. O juiz está de saco cheio de toda hora ter que avaliar a mesma coisa que é falta de remédio. Tem até juiz que já está emitindo alvará para 6 meses, porque não está aguentando mais o povo lá todo mês reclamando. é, Então não busca seu direito, não. É mal atendido, não fala nada, né? Aprendam a usar, fortalecer o atendimento no Sistema Único de Saúde, valorizar o colega, gente. Valorizar o é a profissional de saúde. Isso mesmo, é a participação social, é a hora da comunidade. A gente, para o SUS funcionar de uma maneira cada vez melhor, a gente precisa que a comunidade nos dê esse retorno, né? As conferências de saúde, muitas vezes, tem pouquíssimas pessoas nas Ou conferências de seja, tá saúde. tudo certo, tudo bem, né, Ariane? Não preciso de reclamar, não preciso de ir lá participar de uma reunião, que muitas vezes é à noite, né, no horário que atende melhor a população, né, que trabalha durante o dia, mas não vai nas conferências, não vai para poder reclamar o seu direito. Então, como que o gestor vai saber? Ele sabe. Não sabe, não é o objetivo dele. O objetivo de tratamento é nosso, é do Ou paciente, seja, se não é você da não gestão. vai, se você não fala nada,
Qual a mensagem que você está passando? Tá tudo perfeito. Então a responsabilidade também é sua, né? Ontem eu até falei uma frase aqui que eu gravei para mim mesmo, né? Falei, gente, que eu vou repetir toda a live agora. Quem reclama não progride. Quem fica só reclamando e não age, não progride. Olha aqui, ó, stop a Érica. Voltando no que eu falei, eu estou buscando minha meta, já estava com hemoglobina de 11, baixou para 7 buscando ajuda. Das 4 nutris que eu fui, deu para aprender bastante, mas entendi que eu também tenho que me conhecer. Olha aí, ela usou do acontecimento com ela para crescer e não para ficar o tempo inteiro reclamando. Ela aprendeu bastante, ela foi estudar e ela conseguiu passar de uma hemoglobina de 11 para uma hemoglobina de 7. Então, Caio, ok. Ela buscou, gente, não fica dependente de profissional de saúde, não, gente. Usufrua, busque, esgote, sugue tudo que você tiver para sugar. Pegue esse conhecimento e se pergunte: como que eu vou aplicar isso na minha vida até eu conseguir a meta que eu quero, preservar minha saúde, proteger o meu futuro. E quando você está protegendo o seu futuro, você também está protegendo o futuro da sua família, da sua comunidade, da empresa que você trabalha, da sua empresa, de todo mundo. Né? A Gabriela Silva, que é sua colega, ó, tenho batido muito na tecla sobre a importância dos grupos de educação em diabetes. A equipe da atenção primária aqui está muito focada no atendimento individual, gerando fila de espera, pois a demanda é grande. Aí eu volto um pouco no que a Ariane falou. Gente, ficar fazendo grupo para ter só cadeira vazia é duro, né? A gente precisa do retorno da população também. Exatamente. Então, eu super entendo a Gabriela, né? Super entendo. E é isso que acontece. Né? A nossa fila de espera ela vai ficando cada vez maior, porque eu não estou atendendo em grupo, eu vou atender individual, a carga horária geralmente é reduzida. A gente atende eu lá, por exemplo, meu exemplo, somos eu e mais uma nutricionista para um município inteiro. Em 20 horas, é uma carga horária reduzida. Então, vai exatamente. ser uma espera gigantesca. E tem os casos de prioridade, né? Como eu falei, os casos de visita domiciliar, se chega um paciente mais. Não é grave porque a gente não atende paciente grave, mas se chega um paciente com uma prioridade, eu tenho que dar a prioridade para aquele paciente. Exatamente. Faz parte da vida. Prioridades existe até na fila do avião, né? Que ninguém vai sair antes de ninguém, né? Mas a prioridade está lá, né? Então, gente, o que a gente quis, né, introduzindo essa live com a Ariane, que está na atenção primária, é alertar vocês sobre o quanto que vocês podem fortalecer a jornada de vocês. Não fiquem esperando a unidade de saúde vir até você marcar um atendimento com enfermeiro, com farmacêutico, com nutricionista. Não fique esperando a prefeitura colocar um outdoor falando que tem nutricionista, médico, enfermeiro na sua cidade. Vá na sua unidade. Pergunte se você precisa desse atendimento. Agende, cobre pela prestação de E serviço. mesmo que vai demorar, o importante é ir e sair de lá com alguma resposta. Né? A gente sabe que vai demorar, mas vai ser atendido. Isso. Isso é o mais importante. E outra, põe a mão na consciência, você que usa do Sistema Único de Saúde, né? Nada ali é de graça. Quando você marca uma consulta e não aparece, a população está pagando por um horário vazio. Você está tirando o horário de outro. Então, põe a mão na consciência. Não faça isso com um serviço que já está lotado e a gente sabe que a taxa de ausência é alta. Né? Você não quer? Não use.
mas não tira a chance de quem quer, né? Deixe, Avisa. avise, vá no posto, desmarque, deixa aquele lugar, aquele horário para uma pessoa que está querendo melhorar a sua saúde, né? Porque a reclamação de ausência é gigante, gigante. Isso é um pecado, porque a gente é julgado, né, por nós mesmos pelas atitudes que a gente tem. E quando você tem uma atitude dessa, você está tendo uma atitude desonesta, né? Uma atitude desonesta com o outro que está precisando. E o sistema de saúde está aí para atender a todos que desejem melhorar a sua saúde. Então a gente fez essa live hoje com a Ariane, com esse objetivo de abrir os olhos de vocês buscarem por melhores condições de saúde, por acompanhamento. Não fiquem sem uma nutricionista, um enfermeiro, um farmacêutico, um médico, um psicólogo, se for aí, né, importante para você no dia a dia, necessário ou mais do que necessário para a maioria. Busque esse atendimento, porque hemoglobina glicada na meta não cai do céu. Ajuste de medicamento em cima de alimentação feita de qualquer jeito não é possível. A gente não faz milagre, né? A base do tratamento ela é inegociável. Educação em diabetes, acompanhamento nutricional, foco no sono, no abandono do cigarro, no exercício físico, é a base do tratamento. Ela é inegociável se você quer ter saúde, tá? Então, foquem nisso, pensem, reflitam, fortaleçam o Sistema Único de Saúde. E eu quero agradecer a Ariane, né, que está sempre aí com a gente, guerreira, disponível, muito prestativa, educadora, e passar para a Ariane para ela encerrar aí essa nossa sexta live da Semana da Educação. Eu também quero agradecer muito, né, a participação de todos, a doutora Janice, a equipe lá da Santa Casa, que está sempre tão disponível, né, a compartilhar os ensinamentos com a gente, aprender, a gente aprende demais. Então, obrigada a todos que estiveram aqui na live. Tchauzinho, Ariane. Um beijo para vocês. Tchauzinho.